Bom dia, pessoal. Vamos aqui mais uma análise, literária com o parnasianismo, dando sequência àquele fechamento da escola realista. Relembrando que nós falamos que a escola realista é dividida em 3 blocos, que é o romance realista, o romance naturalista e a poesia parnasiana, que é o que a gente fecha hoje, tá ok? Vamos lá? Há uma frase aqui que procura sintetizar o que é o parnasianismo. Não há nada mais belo que algo que não serve para nada. Poxa, como é isso? O parnasianismo é aquela escola literária que eles não buscam qualquer tipo de emotividade. A base do parnasianismo é a poesia, e a poesia ela sempre vai estar buscando trabalhar o emotivo, o sentimento, a alegria, a tristeza, a angústia, a felicidade, enfim, as decepções, todos os tipos de sentimento que envolve o homem. A poesia consegue retratar isso muito bem de forma lírica, de forma, E o parnasianismo, apesar de estar pautado na questão de poesia, mas eles não buscam nada disso. É simplesmente trabalhar o que é belo. É como se fosse assim, resumindo. O parnasianismo é aquele profissional, aquele artesão, que para ele só interessa o que é belo, só o que é bonito. O que não ficar bonito, o que não tiver bonito, agradável aos olhos, não tem valor. Então o parnasianismo não valoriza sentimento poético. Valoriza a poesia bem feita. Eles são muito bons, são escritores de gabarito, escritores de técnica refinadíssima, eles sabem fazer, então eles não se interessam com conteúdo, eles se interessam em mostrar que sabe fazer. É tipo, sabe aquele jogador, aquele atacante? O cara é bom. Ele recebe a bola, ele podia fazer o gol dando só um toque para tirar o goleiro da jogada. Não, ele faz uma chinelada aqui, ele dá um balanço para colar, ele dribla mais um zagueiro, ele dribla para poder fazer o gol, mostrar que ele é bom. Ao invés de ele dar só um chute, ele faz todo um malabarismo com a bola para poder fazer o gol. É o parnasianismo com a poesia. Faz todo um malabarismo para mostrar que ele sabe fazer poesia. Ok? Vamos lá? Opa. O contexto do realismo. Movimento literário de origem francesa, que se deu através do Parnasse Contemporain. Parnasse Contemporain era uma revista francesa dirigida por Théophile Gautier, que privilegiava, que destacava aquilo que era de requinte. Porque a palavra Parnasse, que já tem uma origem, é o Monte Parnaso da Grécia Antiga, onde os deuses e semideuses, muito belos, muito formosos, se reuniam para tocar aquela lira e poetizar, tá? Ele fala de Parnaso contemporâneo, quer dizer, o Parnaso grego na contemporaneidade francesa. A França está passando por um momento de glamour, A Belle Époque francesa. E é nesse exato momento que entra a questão do parnasianismo. Ok? Então, bora lá. O parnasianismo representou na poesia o espírito positivista. As correntes científicas da época estavam numa grande efervescência. Era um movimento de muita ebulição das questões cientificistas. E no parnasianismo é exatamente o positivismo que se dá no destaque maior. Beleza? Surgiu no século XIX em oposição ao romantismo. Aquilo que eu falei, o parnasianismo não aceitava a ideia de trabalhar poesia por uma questão sentimental. Não se pode fazer poesia porque está apaixonado. Não se pode fazer poesia porque está triste. Eles não veem isso. Eles veem poesia como uma ferramenta para quem sabe fazer poesia, independente do sentimento. Bom? O parnasianismo caracteriza pela sacralidade da forma, pelo respeito às regras de versificação, pelo preciosismo, pela rima rica e pela preferência por estruturas fixas como o soneto. Eu destaquei aqui algumas palavras que destacam as características do parnasianismo. A forma, o formato engessado da poesia, a versificação, verso sempre com rimas, verso sempre com uma quantidade de sílabas próximas ou iguais, o preciosismo rítmico. O que é o preciosismo? Rimas muito bem trabalhadas. Não fazer aquela rima, meu amor, me dê a sua mão, que eu te dou meu coração, mão, coração, dois substantivos. Não, eles querem rimar um substantivo com adjetivo, um verbo com pronome, certo? É o chamado preciosismo rítmico. E os sonetos. Então, o que caracteriza o parnasianismo seria exatamente a sua forma, tá? Que é fixa, formato de soneto, versos bem rimados, versos com rimas preciosas e, de preferência,
a poesia no formato de soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, que é o soneto chamado soneto italiano, tá bom? Os temas preferidos do parnasismo são os fatos históricos, os objetos e as paisagens. Veja que em nenhum momento fala aqui de sentimento, de amor, de dor, de alegria, fato histórico, objeto, né? Já é mais ou menos simples. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que chegasse na sua casa um poeta romântico e um poeta parnasiano. Que se pudesse fazer, fosse no período que pudesse fazer visita, tá bom? Obviamente que estamos aqui acatando respeito ao isolamento social que precisamos tanto, para tão logo pudermos estar juntos. Então, chegasse na sua casa, num período normal, 2 poetas, um romântico e um parnasiano. O poeta romântico ia olhar para a casa, para as pessoas, ia fazer uma poesia falando da beleza da casa, da beleza das pessoas, o cabelo da mãe, da irmã, não sei de quê, o traje, pererê, pererê. Ia falar da alegria que tem na casa, ou enfim. O parnasiano ia chegar e olhar, ia ver um buraco na parede que tinha um prego, ele ia falar do buraco na parede que tinha um prego. Ou seja, ele olha o objeto, coisa mais racional. Ele não vê nada pelo emotivo, tá? E quando se trata aqui de paisagem, está falando daquela paisagem romântica com a luazinha por trás de uma montanha. Não. A paisagem é mesmo de uma rotina, aquilo que é social. Ok? A descrição visual é outro ponto forte da poesia parnasiana, por isso que eu falei da questão paisagem. Tá? Eles não observam a paisagem como um cenário melancólico ou subjetivo. É o que se vê. Tá? Mas um detalhe, se vê de longe, sem envolvimento social. Porque o envolvimento traria a ele a obrigação de um ponto de vista, de externar um ponto de vista, e eles não querem isso. É só descrever meticulosamente como está se observando, sem envolvimento emotivo. Ficou claro isso aí, gente? Ok? Os autores do parnasianismo, ele fazia uma chamada arte pela arte, como já coloquei na introdução do assunto. Para eles não interessa sentimento, mas a beleza. Fazer a poesia, porque a poesia retrata o belo. Porque eles acreditavam que a arte devia existir por si só, e não por subterfúgios. A arte, por ser arte, ela se basta. Olha como eles eram arrogantes, né? Olha como eles eram arrogantes. Aí você pensa, mas por que tudo isso? Damos uma rebobinada na fita cassete, na fita VHS, para a gente pegar isso aí. Aí você pensa, professor, o que é isso? Pois é, sou desse tempo, viu? Tempo de rebobinar a fita com a canetinha. Enfim, olha o que acontece. Eu falei para vocês que o realismo e o naturalismo, eles retratavam com crueldade, com criticidade, com coisa feroz, firme, a sociedade, o homem, o relacionamento humano. Eles criticavam sem muita pena a coisa toda, como a realidade que acontecia e pronto. Isso trouxe choque à sociedade, que estava vindo daquele ritmo romântico, de sentimento, de lua no céu, a luazinha atrás da serra, a estradazinha pelo bosque iluminado pela claridade da lua, aquela coisa toda. A florzinha lá na relva, na campina, e de repente o realismo meteu o dedo na ferida e esgravatou sem muita piedade. Então isso criou, nas gerações que permeavam esse período, umas aceitações e outras negações. E nessas negações aparece o parnasianismo, que não quer se envolver com isso aí, porque ele angustia, lhe dá repulsa. Ele acha que a literatura, ele acha que a arte não é para isso, isso não é ferramenta da arte. A arte, ela existiu para divertir, descontrair, fazer a pessoa admirar ou não, mas não para criar uma repulsa ou um sentimento, não para externar uma repulsa ou um sentimento. Por isso que eles dizem que é a arte pela arte, mas não deve ter subterfúgio nenhum, só por ser arte, já tem que estar ali e pronto, já se basta. Ok? Beleza? O parnasianismo representa um desligamento da realidade pobre, feia, suja, que o realismo tratou, na adoção de valores europeus. Os poetas prestam suas obras para um mundo grosseiro, feito de horrores, peste, exploração, mazelas, né, as patologias sociais, crime, angústia. Eles se fecham para tudo isso.
É como se o Parnassus estava lá, o realismo, o naturalismo, aí o Parnassus se isola para não ter contato com nada daquilo que as outras escolas tratavam. Nem envolver o sentimento, mas nem mostrar a realidade, porque não deu certo. Para eles, isso não deu certo. Para eles, né? O parnasianismo não foi uma escola muito aceita, tá certo? Para você ter uma ideia, só existiu o parnasianismo na questão literária no mundo ocidental em 2 lugares, a França e o Brasil. A França porque estava vendo o momento da Belle Époque. E o Brasil porque estava imitando naquele período tudo que vinha da Europa, em especial da França. A França fez, era show de bola. A França porque estava vendo a Belle Époque. E o Brasil porque nesse momento o Brasil imitava muito, praticamente tudo que vinha da Europa, em especial da França. Então, aqui no Brasil, tivemos o parnasianismo com 3 autores que destacaram, a chamada tríade parnasiana, que a gente vai ver logo mais. Tá bom? Beleza? E, dentro da questão parnasianismo, temos, como eu acabei de falar, né, que lembrar que o parnasianismo está muito associado à Belle Époque francesa, né? O que seria essa Belle Époque? A Belle Époque francesa foi um momento de muito glamour que a França vivia. Parecia que não ia se acabar nunca. Era todo mundo bem, todo mundo rico, digamos assim. Praticamente não havia, andando nas ruas parisienses, aquela classe mais empobrecida. A França era um modelo de sociedade perfeita. Aí o texto que nos coloca muito a par disso aí. O cancan, aquela dança do... que ela levantava aquela saia naqueles cabarés. Cabaré hoje é uma coisa deprê, mas os cabarés eles têm de origem do cabaret francês, que era uma espécie de um bar, tá? Onde havia dança, onde havia música. Claro, havia as mulheres que botavam as pernas de fora, que normalmente era um escândalo, uma dança de um contato mais do corpo a corpo. E nesses cabarés não era que havia promiscuidade, obviamente que era um caminho para isso, mas não que fosse a questão da prostituição em si. Era um local que a alta classe francesa parisiense se reunia para beber, comemorar, se divertir, relaxar, um momento de relaxamento depois do trabalho também, enfim, aquela coisa toda. Era a curtição deles, mas não era a questão de um cabaré como hoje. Veio a palavra cabaré de cabaré, mas aqui no Brasil passou a ter uma outra conotação, quando imita da França, chega aqui, transforma-se e vira realmente a ideia mais de uma prostituição, tá bom? Então o cancan, os cabarés, os cafés parisienses, né, sentavam para tomar café com biscoito, café com uma torta, e aquilo era chique, né, tá com aquela xícara na mão, tá, aquela coisa toda, conversando com amigos, falando de obras literárias, falando de cultura. Os janotes, o que é janote? Janote é aqueles que chamam de os mauricinhos, né, os filhinhos de papai. Os janotes e as prostitutas de alta classe formam a imagem frenética de um mundo enriquecido e alegre. Como eu te falei, os cabarés não eram prostíbulos, mas eram um caminho para a prostituição. Porque era dali que eles caminhavam para os prostíbulos, ok? Bebiam e caíam nos prostíbulos, e aquelas mulheres não eram como as prostitutas que ficavam naquelas ruas do baixo meretrício, expondo o corpo e oferecendo. Não, elas eram, como que eu vou dizer, meu Deus, as garotas com um programa agendado, digamos assim, ok? Mas, enfim, é uma situação que, infelizmente, aconteceu. Foi isso que fortaleceu no Brasil para que a ideia de cabaré virasse o que virou hoje. Porque na França era um pouquinho diferente. Eles viram esse mundo, né, desse glamour, dessa coisa mais solta, mais livre. Eles tinham muito dinheiro, eles tinham nome, tinham respeito e achavam que nunca ia acabar, que nunca ia chegar a nenhum final. Resumindo, né, era uma certeza inabalável desse mundo, que ele é eterno e superior, que nunca vai se acabar. Foi isso aí, uma das grandes falhas da Belle Époque francesa. Os autores. Primeiro autor, aquele que falei da tríade, o primeiro deles é Olavo Bilac. Olavo Bilac foi um ídolo popular do parnasianismo brasileiro, muito conhecido, se destacou muito bem. Ele trabalhou com o lirismo, a sensualidade, a poesia mais patriótica e temas filosóficos, né? Entre destaque de suas obras nós temos Panóplias, Via Láctea, Sarças de Fogo, O Caçador de Esmeraldas, Tarde, Hino à Bandeira, aquele da pátria que eu te falei, Ouvir Estrelas, Profissão de Fé, entre tantos outros, né? Ele fez muitas obras assim, todas de uma qualidade literária indubitável. O segundo autor é o Alberto de Oliveira, o mais parnasiano dos parnasianos. Esse aqui, aí você pensa, tá, mas o Olavo Bilac não é mais conhecido? Bom,
Ser o mais conhecido não quer dizer que seja o mais criterioso dentro das normas de uma escola. Por exemplo, nós temos Gonçalves Dias aqui no Brasil e Gonçalves de Magalhães, que são os dois do romantismo. O Gonçalves Magalhães introduziu o romantismo, mas quem ganhou o nome, quem se destacou no romantismo foi o Gonçalves Dias. Ah, por que se destacou? Porque fez melhor. Porque fez com mais ênfase. Tá? Aqui o Alberto de Oliveira é isso. O Olavo Bilac se destacou muito, muita obra e tal. Mas o Alberto de Oliveira foi o que mais seguiu aos critérios do parnasianismo. Ele era realmente mais um técnico. Tá? Se você observar, por exemplo, Via Láctea, é um poema do Olavo Bilac, que ele fala de amor. Ele fala de sentimento. Alberto de Oliveira não. Olha os textos do rapaz. Meridionais, versos e rimas, vaso grego, vaso chinês. Ele fala de coisas que não vai envolver versos e rimas, mas não como fazer poesia. Vaso grego, vaso chinês, vaso francês, vaso holandês, vaso... Enfim, vaso, um jarro. Tá? Então ele não vai trabalhar a questão emotiva. Lá no Olavo Bilac a gente encontra muito, como encontra também no Raimundo Correia, que é o nosso próximo autor. O Raimundo Correia, ele trabalha temas históricos, temas mitológicos, poemas reflexivos. Se está refletindo, está buscando a questão de envolver um ponto de vista, uma coisa assim, com aspectos mais simbolistas. Então ele foge um pouquinho do parnasianismo mais para o simbolismo. Olavo Bilac, popular. Então, se ele foi popular, ele tinha que agradar aos seus seguidores, vamos colocar assim para você entender. Ele colocava aquela coisa que era para agradar a galera. Alberto Oliveira nem aí, era técnico, bom, quem quiser, que bem, quem não quiser, é isso aqui que eu escrevo. E o Raimundo Correia, com a tendência mais para o simbolismo. Então, realmente, dos três, o que melhor se destaca dentro do parnasianismo, ou em obediência à questão das técnicas, é o Alberto de Oliveira. Não significa dizer que um é superior ao outro em relação à qualidade literária. Os três são realmente muito bons, escrevem muito bem, têm muita qualidade, ok? Olha os textos do Raimundo Correia. Sinfonia, versos e versões, aleluias, as pombas, mal secreto, cavalgada, um poema fantástico, e plenilúnio, ok? Correndo por fora, ainda temos, apesar de estar caindo mais no esquecimento, o Vicente Carvalho, chamado Poeta do Mar, com os temas natureza marinha, amor, reflexões, quer dizer, voltando mesmo para a questão de sentimento, que nos deixou as seguintes obras: Palavras do Mar, Velho Tema, Olhos Verdes e Pequenino Morto, ok? Pessoal, forte abraço, valeu!